Olá, pessoal, dando sequência ao nosso curso, então, nós vamos ver agora o patrimônio, os componentes patrimoniais, ativo, passivo e equação patrimonial. Agora vocês vão começar a identificar aqui comigo as contas, né? Isso é importante. Mas antes, pessoal, é contumaz ao CESP cobrar quais são os critérios para ser registrado um ativo, um passivo. Então vem comigo, vamos ver. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira, é estática e nos é apresentada pelo ativo, passivo, exigível e o PL. Então é por isso que ela é uma posição, é uma representação estática. As receitas e as despesas são dinâmicas. O balanço patrimonial é estático. São ativo, passivo e PL. Agora, cuidado, tá? Segundo a Lei 6.404, o PL faz parte do passivo. Segundo as normas contábeis, não. São bem separados os conceitos de ativo, passivo e PL. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Recurso econômico é aquilo que tem um potencial, beleza? De gerar riqueza para a empresa. Controlado. Hoje o ativo não precisa ser de propriedade. Não precisa ser de propriedade. Como resultado de eventos passados. Então quer dizer que o evento passado, o fato já ocorreu. Fato já ocorreu. Essas são as características importantes, tá? Então, o ativo deve trazer consigo um potencial de geração de riqueza para a empresa. Nós chamamos isso de realização. Ele não precisa mais ser de propriedade da entidade, basta estar sob o controle. Já o passivo é uma obrigação presente. Cuidado, isso aqui é um pega muito grande nas provas. Porque a gente imagina que uma obrigação é algo passado. A obrigação é presente, a obrigação existe, a dívida está ali. Agora, é lógico que ela ocorreu como resultado de eventos passados, tá? Resultado de eventos passados. É uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso. Então, é um exigível. Obrigação de transferir é um exigível. Exigível. Alguém que está reivindicando contra a entidade. Alguém quer receber. E o patrimônio líquido é a participação residual, seja a sobra, nos ativos da entidade após dedução de todos seus passivos. Poxa, equacionalmente o PL nada mais é que o ativo menos o passivo exigível. Beleza? Bem simples isso. Guardem esses conceitos e vamos melhorá-los. A norma traz algumas classificações. Por exemplo, para entrar no balanço patrimonial, o elemento deve ser reconhecido. Reconhecer um ativo, um passivo e um PL é registrá-lo na demonstração, no balanço patrimonial. Mas nem todo ativo, conceitualmente, é registrado, porque não atende aos critérios. Então, muito cuidado aqui, pessoal, mas muito cuidado mesmo. Para ser reconhecido nas demonstrações, olha aqui, reconhecimento é o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial de um item que se enquadre na definição de ativo, passivo ou PL e que satisfaça alguns critérios. Quais são os critérios? Primeiro, for provável que algum benefício futuro flua para a entidade. Então, para reconhecer o ativo no balanço patrimonial, ele provavelmente irá gerar benefício. Se na prova falar possivelmente, não irá gerar, não reconhece. E o passivo, flua da entidade. Provavelmente flua. Então, quer dizer que provavelmente será liquidado. Primeiro critério, galera, primeiro critério, ser provável a realização do ativo e provável a exigibilidade do passivo. A empresa terá que pagar o passivo, a empresa vai conseguir gerar benefício com o ativo.
e o item tiver custo ou valor que possa ser mensurado. Duas coisas importantíssimas. Para ser classificado um ativo e um passivo, ele deve ser provável. E segundo, ele deve ser mensurado. Essa mensuração consiste em dar valor. Pode ser inclusive por estimativa, tá? Não precisa ser exato. Por exemplo, a depreciação, a diminuição do valor contábil de um ativo, é feita uma estimativa. Disputas judiciais, uma provisão para recuperação do meio ambiente, uma provisão para pagamento de garantias, uma provisão para seguros. Tudo isso é feito com base em estimativa, tá? A informação é confiável quando ela é completa, neutra e livre de erros. A confiabilidade exige isso, a completeza. E aí, só lembrando, dentro da neutralidade está a prudência hoje em dia. E a prudência tem relação com estabelecer as estimativas. E o livre de erro também não precisa ser exato, pode ser por estimativa. Ao avaliar se um item se enquadra então em ativo ou passivo, deve-se atentar para a sua essência subjacente e realidade econômica e não para a formalidade legal. O que quer dizer isso na prática? Primazia da essência econômica sobre a forma jurídica. E você já sabe, isso é chamado nada mais nada menos de que o controle sobre a propriedade. Hoje é registrado um bem na entidade que controla, que tem o poder, que se beneficia. Está na tela, ó, essência sobre a forma. Importante, ó, para ser reconhecido o elemento deve, olha as características, ser identificado, ser mensurado e ser realizável ou exigível. Ser identificado são as características, ser mensurado e exigível, critério. Qual é a característica do ativo? Ser um recurso econômico controlado. Qual a característica do passivo? Ser uma obrigação presente. Guardem isso. Ativo, recurso econômico controlado. Passivo, obrigação presente. Ativo. O que vem a ser o nosso ativo, então? É um recurso econômico. Esse recurso econômico, senhores, presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Esse recurso econômico, ele é representado por bens e direitos, tá? Bens mais direitos. Isso vem do direito civil, porque olha o conceito de recurso econômico. É um direito que tem potencial de produzir benefícios para a empresa. Se você buscar no direito civil, o direito ele é dividido em real, direito real, que são bens, tipo imóvel, veículo, máquina, e existe o direito pessoal. O direito pessoal nada mais é, que os créditos, valores a receber. Tranquilo? Então, recurso econômico é um direito, um bem ou um crédito que tem potencial de produzir benefício. Pessoal, na minha visão, vai cair isso aqui, ó. Essas três características, ou do ativo ou do passivo. Para hoje, agora, para que você guarde e não erre na prova, entenda que o ativo tem que atender três critérios, ó. Ele deve atender três aspectos. Ele deve ser um direito, e esse direito é real ou pessoal, bens ou direitos. Ele deve ter potencial de produzir benefícios, e aqui entra o termo provável. Na prova ele vai te cobrar isso. E ele deve estar sob controle. Então vejam, ele deve ser um bem ou um direito, ele deve ser um bem ou um crédito, ele deve ter potencial de produzir benefícios, é provável. Se ele não der o benefício, não reconhece, e estar sob controle. Essas são os três aspectos que devem ser atendidos. Beleza? Aí nós vamos ver o que é o benefício econômico futuro. Na norma e nas provas, o questionador normalmente cobra que benefício econômico futuro é o potencial que o ativo tem para, direta ou indiretamente, melhorar o fluxo de caixa ou equivalente a caixa. Caixa é o disponível, é a conta corrente, é o caixa, conta corrente, o banco e aplicação de liquidez imediata.
Essas três contas compõem o disponível da empresa. A aplicação de liquidez imediata é chamado também de equivalente à caixa. Ela é aquela aplicação financeira que a empresa resgata a qualquer momento. E na norma fala que tem um prazo de resgate de até 90 dias. Eu faço uma aplicação de até 90 dias, mas eu posso resgatar agora, correndo um risco pequeno. Isso é equivalente à caixa, porque eu posso contar com aquele dinheiro. O benefício futuro embutido no ativo é esse potencial que ele tem de transformar o ativo, direto ou indiretamente, em dinheiro. Aí vejam as características do potencial. Ele pode aumentar as receitas, pode diminuir as despesas, gerar dinheiro ou pagar dívidas. O que eu posso fazer com o ativo? Eu posso pagar as dívidas com ele. Eu posso trocar um ativo por outro. Eu posso vender o ativo. Eu posso consumir o ativo nas minhas atividades. É aí que está o potencial. E esse benefício econômico, eu quero que vocês entendam que é a realização. É por isso que o ativo é chamado de realizável. O ativo deve para a empresa essa realização. Quando uma empresa compra, por exemplo, um veículo para a entrega de mercadorias, ele quer usar esse veículo na entrega. Se a empresa compra um veículo para vender, ele quer vender o veículo. O benefício que ela espera é a venda. Estão conseguindo entender? É por isso que o ativo é devedor. Ele deve este benefício, esta realização. Se nós tivermos um bem que não vai mais dar benefício para a empresa, não registra mais no ativo. Controle é diferente de propriedade, nós temos essa característica. O controle está relacionado com correr riscos, se beneficiar, ter direito de uso, poder de decisão. Essa é a principal característica de controle. Poder decisório, poder de limitar, poder de ganhar, poder de proibir, poder de cobrar, de estabelecer valores. Só controla quem tem poder. O controle, galera, não é propriedade. Controle é poder. Controle é poder. O ativo é chamado de realizado e realizável. Realizado é o famoso disponível. Já vou explicar isso para vocês, tá? O disponível, aquilo que já é dinheiro. E o realizável é o que vai se transformar, que vai dar um benefício. Vocês não devem lembrar, mas antes da Lei 11.638, o ativo tinha o grupo do permanente. Acabou permanente, a justificativa foi porque nada mais é permanente numa empresa. Tudo se realiza. Então ele é o realizado e o realizável. Realizado é aquilo que é dinheiro e o realizável é aquilo que vai direta ou indiretamente se transformar em dinheiro. Por isso que o ativo é chamado de realizado ou realizável. Ele vai ter que dar um benefício. O realizado é o disponível. O realizável é o que vai ser vendido, usado, consumido. O ativo será apresentado no balanço patrimonial em ordem decrescente de liquidez. Liquidez é a capacidade de realização do ativo, que também é chamado em prova em ordem decrescente. O decrescente de liquidez também é chamado em prova de crescente no prazo. O que quer dizer isso? Se nós possuirmos um ativo que vai se realizar daqui 5 anos, ele vai vir apresentado depois do que vai se realizar daqui a 1 ano. E isso faz com que a gente tenha que separar o ativo em circulante e não circulante. O prazo cresce, a liquidez decresce. Aquilo que vai se transformar em dinheiro vem primeiro, tá? Liquidez é a capacidade do ativo se transformar em dinheiro, se realizar. Por isso ele é dividido em circulante e não circulante. O circulante é composto pelo disponível, créditos, estoque e despesas antecipadas. Nós vamos estudar esses grupos no balanço patrimonial. O não circulante, realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Então eu posso inferir aqui que o disponível é o realizado
e os créditos, estoques e despesas antecipadas, que são subgrupos, é o que a gente chama de realizável a curto prazo. Curto prazo, beleza? Realizável a curto prazo. Agora vem uma relação de informações sobre o ativo. O ativo representa uma aplicação de recursos, é uma aplicação patrimonial em bens e direitos. Natureza devedora o ativo tem, aumenta por débito, diminui por crédito, é o realizado e o realizável. E o mais importante, o ativo deve um benefício econômico futuro para a empresa. Por isso que o ativo é devedor. Toda aplicação é devedora. O ativo deve um benefício. O benefício, galera, é o que a empresa espera daquele ativo. Se ela compra uma mercadoria para consumir no dia a dia, ela espera consumir. Se roubarem, ela não tem mais o ativo, vira uma despesa. Se a empresa compra uma mercadoria para vender, ela espera vender. Aí vai surgir a venda, vai consumir, vai gerar riqueza. Se roubarem, é uma despesa. Se ela comprar um produto para doação, ela espera doar para gerar outra riqueza para ela. Isso é o realizável. Realizável é o que a empresa espera daquele bem. Olha como é composto o ativo num plano de contas. Dividido em circulante e não circulante, aqui nós já temos uma codificação melhorada. O 1 é o ativo, 1.1 o ativo circulante, 1.2, aí vem os subgrupos. E eu peguei e apresento para vocês aqui quase todas as contas que já caíram em prova. Faltou aqui banco, tem caixa aqui em cima, caixa, banco, conta corrente, aplicação de liquidez imediata, numerários, contas a receber, as que estão com menos são contas redutoras, juros ativos a transcorrer, receitas financeiras a transcorrer. Nós vamos ver isso nos registros. Aqui nós temos uma relação de todas as contas que eu já vi em prova, no ativo. Mercadorias, material de consumo, aí vem as estimativas para perda, estimativa para ajustes, despesas antecipadas, ações de outras empresas, terrenos, investimentos. Vejam, vocês precisam dar uma lida nessas contas, tá? Vocês precisam. Eu coloquei esse material para ajudá-los. Se você tiver uma questão de classificação de contas, vem aqui dar uma olhada nesse material. E não esqueçam, as que estiverem com menos, são contas redutoras. Marcas, patentes, fundo de comércio, bem dificilmente que não vai estar aí dentro a conta que cair na prova, tá? Dando sequência para a gente otimizar, vamos ao passivo. Então, o ativo ele precisa ser um direito, né? Um direito real ou um direito pessoal. Ele precisa gerar benefício, provavelmente, e estar sob o controle. O passivo também traz consigo 3 características ou 3 critérios. Ele é uma obrigação presente de transferir um recurso como resultado de eventos passados. Para ele ser registrado, reconhecido, a entidade deve ter uma obrigação. A obrigação é um dever, tá? É um dever de fazer algo. A obrigação é transferir um recurso econômico, então é exigível. E a obrigação é uma obrigação presente, ela existe. Obrigação presente é diferente de compromisso futuro. Então a empresa tem que ter a obrigação. A obrigação está lá, foi identificada. Beleza? A obrigação é de transferir alguma coisa, é um exigível. E a obrigação é presente, ela está apresentada. Alguns passivos somente podem ser mensurados por um emprego significativo de estimativa. Aqui entra uma questão interessante. Nós vimos que para ser reconhecido, o passivo precisa ser identificado e mensurado, não é isso? E provavelmente exigir o pagamento. Quando a gente estabelece um valor de um passivo, por exemplo, eu pego R$1.000 emprestado contigo. Poxa, eu tenho uma obrigação a pagar, R$1.000. Eu compro a prazo para pagar 10.000. Minha dívida, contas a pagar 10.000. Eu pego um empréstimo para pagar 50.000, empréstimos a pagar 50.000. O funcionário trabalha, eu tenho que pagar o salário dele, 5.000, salários a pagar 5.000. Aí não tem estimativa. Mas pode ocorrer uma situação em que, por exemplo, você aciona a empresa, Cláudio Zoas.
E você chega na minha empresa, olha, eu tive um problema com o Cláudio, eu quero receber na justiça 50 mil. E eu faço meus cálculos, o advogado diz, olha, nós temos aqui uma possibilidade de perder, ou é provável que a gente venha perder, mas não é 50 mil, é 30 mil. Aí nós não sabemos qual é o valor que vai registrar. Você quer 50, eu quero pagar 30. Nesse momento, quando houver uma incerteza, não só no tocante ao valor, mas uma incerteza também em relação ao prazo. Eu não sei quando o juiz vai decidir. Quando houver essa incerteza de valor a ser pago e incerteza do prazo, nós chamamos de estimativa, que no Brasil é chamado de provisão. As famosas provisões passivas. Provisão passiva é um passivo, vai estar lá no balanço patrimonial. A provisão é um passivo, é uma obrigação de prazo ou valor incerto. Ela existe, eu só não sei quando eu vou pagar e nem quanto. Isso entra em disputas judiciais, em garantias. Por exemplo, uma empresa diz, quem comprar esse celular vai ter garantia de 2 anos. Ele deu isso, ele tem a obrigação, vai ter que cumprir. Mas quanto? Quantos celulares vão estragar dentro do período da garantia? Estão entendendo? É complicado. Aí ele vai ter que fazer uma estimativa com base no passado. Essa estimativa dá origem a uma provisão. Provisão para garantia. Ela vai fazer uma recuperação ambiental. A empresa teve, você vai ter que recuperar o meio ambiente daqui 4 anos quando tu parar de explorar. Aí o cara faz, tudo bem, assuma essa obrigação. Mas quanto que vai custar lá na frente? Quando que eu vou acabar? Então a provisão é um passivo, existe a obrigação, mas olha, o prazo e o valor não são exatos. Isso faz com que a provisão tenha algumas particularidades. Ela tem por finalidade dar coberturas a perdas ou despesas cujo fato gerador já ocorreu, mas não houve o pagamento ainda, o desembolso. Eu já tenho a obrigação de pagar na justiça, eu já tenho a obrigação de recuperar o meio ambiente, eu já tenho a obrigação da garantia, eu só não sei quanto. Caracteriza-se pela falta de certeza absoluta. Eu não sei com certeza absoluta quanto será, mas eu tenho uma estimativa. No valor ou no prazo, entretanto, a obrigação existe. Representa uma apropriação ao resultado do exercício, já vou mostrar isso para vocês, e deve ser constituída independente de a empresa apresentar lucro ou prejuízo. Sabe o que quer dizer isso, uma apropriação ao resultado? É que toda provisão terá como contrapartida uma despesa. Vamos dizer que a empresa deu garantias, vai ter a conta debita despesa com garantias, e ela fez um cálculo lá, vai ter uma provisão para a garantia, lá no passivo. Por que é chamado de provisão? Para que o usuário saiba, vamos dizer que deu 150 mil aqui o cálculo dela. O usuário saiba que aquilo ali não é certo, não é exato. Pode ser para mais como pode ser para menos. Por isso que os auditores trabalham muito em cima dessas informações. Uma provisão somente deve ser reconhecida quando existir a obrigação presente, como resultado de eventos passados, por exemplo, eu já vendi, eu preciso dar a garantia. For provável, olha o provável aparecendo aí de novo, não caiam nesse peguinha, não caiam nesse peguinha. Passivo e ativo é provável que será necessária uma saída de recursos e puder ser feita uma estimativa confiável. Essas 3 características precisam ser atendidas, tá? Na prova, há um peguinha muito grande que o CESP cobra, a diferença entre provisão para contingências de passivo contingente. Vocês muito dificilmente conseguirão entender tudo isso, mas é importante que nesse momento você compreenda. Provisão para contingência é um passivo, vai ser reconhecido no balanço patrimonial. Enquanto o passivo contingente não é reconhecido, ele é divulgado em notas explicativas. Vem comigo para você ver. Passivo contingente é uma obrigação possível. Tudo que for possível não é provável. Na contabilidade só registra o que for provável.
que resulta de eventos passados, cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos incertos, não totalmente sob o controle. Então é algo possível de acontecer. Quando for provável, registra no balanço. Quando for possível, divulga em nota explicativa. Ou é uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida. Por quê? Não é provável e não pode ser mensurada. Beleza? Então o passivo contingente, em regra, não é provável que será liquidada e não pode ser mensurado. Quando você tiver uma obrigação, quando a empresa tiver uma obrigação que não há a probabilidade de ser paga, por exemplo, o advogado diz, olha, essa questão aqui, bem provavelmente a gente não vai perder, já há jurisprudência, mas esse juiz aí é meio estranho, eu acho que é possível. Então, não vamos registrar a obrigação e vamos divulgar em nota explicativa, dando a completude da informação. Olha, nós temos uma obrigação aqui, mas eu não sei quanto é que é, cara. Não dá para estimar, porque houve um sinistro, a gente não conseguiu levantar os dados ainda. Quando você não consegue estimar com confiança, você tem que divulgar isso. E é lógico que esse passivo contingente vai sendo avaliado ano a ano. Então, provisão, são reconhecidas, faz um asterisco aí e coloca importante pra caramba, tá? Provisões são reconhecidas como passivo porque são obrigações presentes e é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios seja necessária. Então, elas estão no balanço patrimonial. Passivos contingentes não são reconhecidos como passivo porque as obrigações são possíveis ou são obrigações que não há uma confirmação de pagamento e nem seja confiável a estimativa. Passivo contingente é possível que haja o pagamento e eu não tenho como estabelecer um valor, não consigo mensurar. Aí, divulga, cuidado, divulga em notas explicativas. Divulga em notas explicativas. Aí eu fiz um macetezinho para vocês entenderem, tá? Essas provisões, elas são classificadas em provável, é uma contingência que a empresa vai perder ou pagar, é uma provisão, será reconhecida no passivo e divulgada em nota explicativa. Possível, é uma contingência que a empresa pode perder ou pagar, nesse caso não se encaixa no conceito de passivo, e será divulgada em nota explicativa como um passivo contingente. São as nomenclaturas, tá, pessoal? Remoto é uma contingência que a empresa não vai perder ou pagar. Nesse caso, não se encaixa no conceito de provisão e nem de passivo. Não será reconhecida e nem divulgada. O passivo, em regra, é o exigível da empresa, aquilo que gera uma obrigação, um sacrifício a ser quitado. Será apresentado em ordem decrescente de exigibilidade, que é o mesmo que crescente no prazo. O ativo é em ordem decrescente de liquidez ou crescente no prazo de liquidez. O passivo é em ordem decrescente de exigibilidade ou crescente no prazo. Quanto mais rápido eu tiver que pagar, primeiro aparece, tá? Ele é dividido em circulante e não circulante. O circulante é o exigível de curto prazo, o não circulante é o exigível de longo prazo. O passivo é uma origem de recurso, é uma obrigação, tem natureza credora, aumenta por crédito, diminui por débito, é o exigível da empresa. O passivo tem um crédito na empresa. Aqui está a composição, circulante e não circulante, e eu trouxe para vocês as contas. As que estão com o menos na frente são contas redutoras. Empréstimos, duplicados, descontados, tentem guardar o nome dessas contas. Adiantamento de cliente, adiantamento de fornecedor, encargos. Na próxima videoaula nós vamos ver o patrimônio líquido, as equações patrimoniais e resolver as questões de prova. É VaptVupt.